da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. Na quarta-feira passada pregamos sobre a carta à igreja em Esmirna. E hoje, Pérgamo, como Cristo vê uma igreja que não conhece seus limites. Apocalipse capítulo 2, e vamos ler do versículo 12, indo até o versículo de número 17. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quando lemos a carta de Cristo à igreja de Pérgamo, lemos uma carta atual, lemos um brado de Jesus, lemos um alerta de Jesus para a igreja em todos os tempos, mas também para a igreja brasileira, também especificamente para nós aqui em Chapadão do Sul. E o brado de Jesus, o alerta de Jesus é: cuidado, cuidado com os limites entre a verdade e o engano, entre os valores de Deus, os valores cristãos e os desvalores, os apelos do mundo. John Stott, um grande pesquisador sobre o movimento da igreja e que escreveu livros fantásticos sobre a vida da igreja, ele diz que o ponto de discórdia ao longo dos anos, ao longo dos séculos, nas igrejas não é entre o bem e o mal. Parece que isso está muito claro, mas é entre a verdade e o erro. Se o pecado da igreja de Éfeso era a intolerância, ao contrário, o pecado da igreja de Pérgamo era encontrar explicações para o liberalismo, para a licenciosidade e continuar levando assim a vida cristã. A palavra Pérgamo significa casado, e isso tem tudo a ver com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é casada com Cristo, tem um compromisso com Cristo, e nós não podemos voltar atrás nesta aliança. E parece que a igreja de Pérgamo está vivendo um tempo de casamento em crise com o seu Senhor. A igreja de Pérgamo havia esquecido esse compromisso, não soube administrar as fronteiras entre o engano e a verdade, entre o certo e o errado, entre aquilo que era a vontade de Deus para a sua caminhada como igreja e aquilo que se deixou por invadir-se pelo mundo. Pois bem, para esta igreja que perdeu o seu discernimento sobre limites, Jesus tem algumas atitudes. A primeira atitude: Cristo sonda e revela os perigos que cercam a igreja. Cristo vê uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás. Veja o versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Pérgamo era uma cidade importante, por 400 anos foi a capital da Ásia Menor, importante centro cultural. Lá estava a segunda maior biblioteca do mundo, com 200.000 volumes de pergaminhos. Pérgamo era também a capital da cultura da época. Pérgamo também era uma referência na medicina, um centro medicinal.
Era lá que havia o culto a Esculápio, deus da serpente, das curas. Ali as crendices se misturavam junto com a ciência, e pessoas fluíam para lá para tentarem a cura para suas enfermidades. Pérgamo se tornara, portanto, um grande centro, uma cidade de referência. Também era o centro de adoração ao imperador. Ali foi construído o primeiro templo de adoração a um imperador vivo. Logo, quando o texto diz, aí está o trono de Satanás, não era o espaço geográfico, mas era o contexto, o ambiente, a áurea que estava sobre aquela cidade. E nesta carta Cristo está dizendo que Ele conhece o lugar onde vivem os cristãos que são tentados. Trazendo isso para a nossa vida, Jesus conhece o lugar onde você está no seu dia a dia, no seu cotidiano. Ele sabe as tentações que você sofre, Ele sabe dos apelos que vêm sobre a sua vida, Ele sabe o lugar onde você trabalha, Ele sabe o lugar onde você mora, Ele conhece a tua vizinhança, Ele conhece. E tem gente que por vezes passa por apertos espirituais, Jesus conhece. Numa ocasião atendi uma senhora e ela dizia: pastor, para estar cultuando a Deus é uma luta muito grande, porque tanto de um lado da minha casa, como no outro, como na frente, moram pessoas que frontalmente, que muito claramente servem a Satanás. E quando eu saio, elas zombam de mim. Quando saio para cultuar a Deus, eu tenho que sair por vezes abaixando a cabeça e vindo para buscar a presença de Deus e cultuar ao meu Deus. Deus conhece, Deus sabe. Outro jovem uma vez disse: pastor, são tantas as tentações e afrontas que recebo na universidade, porque eu sou o único cristão na minha sala de aula. E por vezes, por causa do curso que eu estou fazendo, preciso defender meus valores, preciso falar sobre a minha fé, preciso falar sobre aquilo que eu creio e aquilo que não creio. E por causa disso, eu tenho até algumas ameaças, por exemplo, de não ter a nota para fechar o ano, para fechar o semestre. Deus conhece, Deus sabe onde você está, Deus sabe onde a igreja de Chapadão está. Deus sabe, Deus conhece. Ele conhece os bombardeios que vêm sobre você, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre a fé, sobre os filhos. Ele sabe. Cristo sonda e revela os perigos que cercam a vida do cristão, que cercam a igreja. Uma segunda atitude, Cristo reconhece que essa igreja é capaz de enfrentar a morte. Versículo 13, ainda a última parte: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja conseguiu manter o nome de Cristo, a igreja conseguiu manter a fé em Cristo, a igreja conseguiu manter a coluna vertebral, a sua confiança no Senhor. Exemplo disso é que Antipas, um dos pastores da igreja de Pérgamo, contam os historiadores que, por não ceder aos apelos do imperador para negar a Cristo, por não negar o nome de Cristo, sendo ele um influente conhecido em toda a cidade, foi ameaçado de morte, até que por fim realmente mataram Antipas. Colocaram-no dentro de um boi de bronze e levaram ao fogo este boi de bronze, e assim morreu o pastor da igreja de Pérgamo, Antipas. A Bíblia só cita o seu nome, os historiadores citam este fato. Apesar de não manter toda a pureza doutrinária da igreja, é interessante que o evangelho eles mantiveram, a paixão por Jesus até a morte mantiveram. Terceira atitude, Cristo julga as concessões da igreja.
Veja comigo versículos 14 e 15. Tenho todavia contra ti. Jesus dá um elogio no versículo 13. Mas aí no versículo 14 e 15, Jesus repreende a igreja. Ele diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tenhas aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, dois grupos aqui dentro da igreja que cederam, e a verdade do evangelho já não era mais absoluta para estes grupos. O primeiro cedeu à doutrina de Balaão, diz o texto. Quem era Balaão? Era um profeta. Em alguns textos a Bíblia o chama de vidente, porque ele não era do povo de Israel, mas de alguma forma ele tinha um conceito sobre as verdades de Deus. Ele acabava em alguns momentos ouvindo a voz de Deus. Esse era Balaão, mas ele era um homem avarento, movido a dinheiro. E um inimigo de Israel, um rei inimigo chamado Balaque, encomendou para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Venha e amaldiçoa o povo de Israel, porque estamos com medo desse povo. O povo de Israel vai passar perto das nossas fronteiras e nós vamos estar em maus lençóis, porque eles são perigosos. Então amaldiçoe este povo. E diz a Bíblia que por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar, mas todas as vezes que abria a sua boca para amaldiçoar o povo de Deus, saía bênção da sua boca. Qualquer dia eu quero pregar sobre este episódio, sobre esta narrativa, mas todas as vezes que alguém tenta amaldiçoar o povo de Deus, isso se transforma em bênção. Quando alguém tenta amaldiçoar a sua vida, isso se transforma em bênção. Aleluia! Com a igreja também é assim. E aí Balaão disse para Balaque: eu não consigo amaldiçoar esse povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você consegue, não no mundo espiritual, amaldiçoando não vai dar, mas faz assim, faz eles tropeçarem, eticamente, moralmente. Coloca aí centenas, milhares de mulheres para esses homens. Também coloca coisas sacrificadas aos ídolos. O pessoal está faminto no deserto, e eles vão aproveitar-se desses banquetes, e aí então um povo moralmente enfraquecido vai cair espiritualmente, e depois cai na guerra também. E a Bíblia diz que gente que tinha esse pensamento estava entre o povo da igreja de Pérgamo. Uma forma de dizer, a leveza moral estava sendo tolerada na igreja de Pérgamo. A Bíblia adverte dizendo: um abismo chama outro abismo, um pecado chama outros pecados, e assim por diante. Querido irmão, querida irmã, cuidado com as pequenas concessões. Essa é a mensagem central para a igreja de Pérgamo. Cuidado com o conformismo ao pecado. Cuidado com pequenas raposas que incendeiam os trigais. Cuidado com as moscas que caem no tonel do perfume. Cuidado com um pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, Paulo usa a expressão um pouco de fermento leveda toda a massa, falando do pecado, falando da imoralidade entre a igreja de Corinto. Dizem os expertos no assunto que em 18 segundos o fermento muda toda a estrutura molecular da massa. 18 segundos. Então, 18 segundos, enquanto eu estou falando aqui, já daria tempo de um pouco de fermento levedar uma bacia de pão, mudar a estrutura molecular daquele pão. Pois bem, isso trata da rapidez do pecado na comunidade.
a rapidez com que isso muda o coração de pessoas, a unidade da igreja, etc, etc. Conta-se que um domador de serpentes tinha uma serpente com a qual fazia um show. Já viram esses caras que levam uma serpente e fazem um show, colocam em volta do pescoço, na mão, etc. E era uma serpente relativamente forte. E ele fazia o show há 15 anos. E as pessoas aplaudiam e davam suas gorjetas para ele. Numa determinada ocasião, ele fazia o show e, de repente, a serpente enrolando nele, as pessoas ouviram um barulhinho, estalar de ossos, e aplaudiram, pensando que fazia parte do show. E dali a pouco ele caiu morto. A serpente, no seu instinto, ela mata. Ela pode até algum tempo na vida estar de bem com alguém, mas o instinto dela é matar. Assim é o pecado. Da mesma forma, nós não podemos liberar, cuidar com as concessões na nossa vida, os pouquinhos que deixamos, entendeu isso? Os pouquinhos que abrimos o espaço. E eu costumo observar isso. Entenda a ilustração que vou fazer. Digamos que aqui há uma linha divisória entre Deus e o mundo, entre o sagrado e o profano, entre céu e inferno, entre o caminho de Deus e o mundo das trevas. Digamos que aqui está uma linha. E existem muitos cristãos que ficam perguntando isso. Pastor, até que ponto eu posso chegar aqui pertinho sem descambar para lá? E fazem perguntas sobre isso. A pergunta tinha que ser o contrário. O quanto eu posso ficar mais longe aqui para adorar mais a Deus, para buscar mais a Deus, para viver na presença de Deus. Esse deve ser o nosso pensamento quando tratamos com esses limiares. Balaão, e a igreja também cedeu ao ensino dos nicolaítas, diz a Bíblia. Da mesma forma como foi na igreja de Éfeso. Eram discípulos de um homem chamado Nicolau, que ensinava uma doutrina agnóstica, dizendo que os pecados que você produz no seu corpo, por eles você não será julgado, ou castigado, ou condenado, porque o corpo é mau, a matéria é má. Então, qualquer coisa que você fizer no corpo não tem nada a ver com o seu espírito. E ele ensinava isso. E com esta filosofia, ele dava licença para as pessoas pecarem o quanto quisessem pecar. Na verdade, Deus quer tudo em nós. Nosso corpo, nossa alma, nosso comportamento, nossa vida profissional é de Deus. Aquilo que pensamos que temos não é nosso, é de Deus. É de Deus, é de Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja de Pérgamo cedia a esses dois grupos. De Balaão, que pecava, e o dos nicolaítas, que encontrava a desculpa filosófica para pecar. Quarta atitude, Cristo chama a igreja ao arrependimento. Versículo 16, portanto arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A igreja de Cristo, de tempo em tempo, precisa refazer a sua caminhada, arrepender-se quando precisa de arrependimento, arrepender-se quando cedeu a Balaão, ou quando cedeu aos nicolaítas, ou quando cedeu ao pecado, ou quando está passando dos seus limites. A igreja precisa de arrependimento.
E isso não é apenas no coletivo, é no individual. Eu e você precisamos, vez ou outra, passar este pente fino na nossa vida. E arrependimento é diferente de remorso. O que é o remorso? Remorso é apenas a tristeza, a vergonha por ter sido pego no pecado ou no erro. O que é arrependimento? Arrependimento é aquela tristeza profunda que faz com que você mude de vida. É a consciência absoluta de que o caminho que tomou está levando à destruição. E essa consciência, essa tristeza, lhe leva a um novo caminho. O arrependimento leva a uma reconversão, uma recondução. É mais ou menos a diferença entre Pedro e Judas. Vocês lembram que na última semana de Cristo, os últimos dias, tanto Judas traiu Jesus como Pedro. Ambos os apóstolos pecaram, ambos os apóstolos em público negaram a Cristo ou romperam com Cristo, com as suas palavras, com as suas atitudes. Judas teve remorso, mas não teve arrependimento. Judas foi e tirou a sua vida, se enforcou. Enquanto que Pedro, a Bíblia diz, chorou amargamente. E aí Jesus restaura Pedro. Mais tarde ele se torna o pastor da igreja. Mais tarde Deus o usa poderosamente. Arrependimento. Precisamos de arrependimento. Para quem está nos descaminhos, nas concessões, na liberalidade, Jesus está dizendo com esta carta: arrependa-se. E se não venho a ti, venho a eles, contra eles, e pelejarei com a espada da minha boca. E aqui Jesus usa a figura da espada. A espada na boca é a palavra de Deus. A palavra de Deus vindo ao encontro daqueles cristãos que estavam em concessão. Aqueles que não se arrependeriam no primeiro momento, teriam o julgamento de Deus através da palavra de Deus. Palavra poderosa para julgar, palavra poderosa para transformar. Venho contra eles com a espada da minha boca. Quinta atitude: Cristo tem promessas aos que vencem as concessões. Versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Vamos repetir juntos esse versículo? Vamos lá? Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Vamos lá. E sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Cristo tem promessas aos que vencem as concessões. Cristo tem promessas à igreja que se arrepende. Cristo tem promessas ao cristão que se arrepende. Cristo tem promessas ao crente que deixa a sua vida de pecado e humildemente se prostra diante de Deus, em lágrimas, em arrependimento, em tristeza de coração, e quer uma nova vida. A primeira promessa: o maná escondido. A comida de Deus que foi dada para o povo de Israel ao longo da jornada, saindo da escravidão do Egito, indo até Jerusalém, até a terra prometida, até Canaã. Pois bem, a comida de Deus. E a Bíblia diz ainda, num dos salmos, que foi a comida dos anjos, que caía do céu. Aos que venceram, receberão um banquete de Deus. Havia uma lenda entre os judeus de que Jeremias, o profeta, escondeu dentro de um vaso maná, guardou o maná lá. E aí os antigos rabinos diziam que ao vir o Messias, ao chegar, o vaso seria aberto, recuperado, e as pessoas que viveram em paz com o Messias comeriam este maná, tendo comunhão
com Cristo. Esta seria a ideia. E quando um crente que saiu do judaísmo lesse esta promessa, ele iria entender exatamente isso, de que aquele que vence o pecado vai ter comunhão com Jesus, assentar-se na mesa com Jesus, comer o maná com Jesus. Como nós anelamos esse dia, quando estaremos lá, receberemos o maná. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus por isso? E também outra promessa, ele diz: receberá uma pedrinha branca. Dois significados possíveis aqui. Quando alguém ia para uma festa, ao invés de receber, quando alguém recebia um convite para uma festa, ao invés de receber em papel, um cartãozinho, naquela época recebia numa pedrinha branca, como se fosse um convite, constando ali o dia da festa, constando ali o nome da pessoa convidada. E com esta pedra teria acesso ao local da festa, mostrando a pedra. Esse é um significado. Seria como o bilhete de entrada, o convite personalizado. E Jesus está dizendo: quem vencer o pecado vai receber o convite para estar comigo na eternidade, na festa do Cordeiro. Aleluia. Pedrinha branca. Também outro significado possível é que nos tribunais, as pessoas, os juízes, colocavam nas mãos de todo o júri uma pedra escura e uma pedra branca. A pedra escura e a branca ele tinha que guardar ao longo de todo o julgamento. E quando terminasse todos os trabalhos, e aí o júri iria dar o veredito, iria dar a sentença, iria dizer se era culpado ou não, se colocasse na sua frente a pedrinha escura, era a condenação. Se colocasse a clara, a branca, seria a pedrinha que dizia: olha, é inocente. E quando Jesus diz, e aí o juiz contava as pedrinhas, ou inocentava, ou dava sentença ao réu. Mas o que eu quero dizer é que quando um dia nós chegarmos diante do trono de Deus, todos nós levaremos a pedrinha dizendo: estou inocentado por causa do sangue de Jesus. Receberá a pedrinha branca e o seu novo nome na pedra. Nós temos um nome aqui na terra que nos relaciona. Quando você diz o seu nome, o seu sobrenome, alguém já te conhece. O vizinho conhece, o colega de trabalho, o irmão da igreja conhece por causa do nome. O nome é a nossa identidade. Mas acontece que essa identidade nos faz lembrar de coisas boas e coisas ruins a respeito de cada um. Por exemplo, lembro de coisas boas quando cito alguns nomes. Por exemplo, nome do Renato, coisas boas, mas também tem coisas ruins. Ele é corintiano, é uma coisa ruim do seu nome, Renato. Aí eu lembro dessa outra parte. Então, nós nos lembramos coisas boas e coisas ruins quando citamos o nome. Quando recebemos um novo nome na glória, nós teremos um nome pelo qual Deus nos conhece. É a nossa identidade eterna. É a nossa identidade pela qual Deus nos vê em Cristo. Nós aqui nos vemos como pecadores. Nós aqui nos vemos como falhos. Em Cristo, Deus nos vê com outra identidade. E nós só vamos conhecer essa identidade lá, com Cristo. Receberemos um novo nome. Aqueles que vencem as concessões recebem o maná, a pedrinha branca e o novo nome, a nova natureza, a nova identidade em Cristo. Eu quero convidar você para daqui a pouco a gente orar por isso. Mas antes eu quero
Estou lembrando aqui de uma determinada ilustração, quando um pregador estava falando sobre as pequenas concessões, os pequenos pecados que deixamos passar, vazar para o lado de cá desta linha. Ele contava a respeito de uma árvore que caiu perto da sua casa, nos Estados Unidos da América. Ele dizia que era a árvore mais linda da rua. Ele dizia que era a melhor árvore. Parecia muito robusta. Mas um determinado dia, numa tempestade pouca, não muita, com algum vento, aquela árvore rachou e tombou. E aí os especialistas ficaram preocupados como que isso aconteceu e descobriram o porquê. Pela parte de dentro, alguns pequenos vermes, alguns pequenos insetos foram corroendo a árvore. Por fora muito linda, por fora parecia forte, por dentro ela já estava minada, um dia caiu. Isso nos faz pensar nas concessões. Pequenos insetos podem derrubar grandes projetos da sua vida. Precisamos cuidar. Igreja de Pérgamo, o cuidado que precisamos ter com os nossos limites. Que Deus fale ao nosso coração nessa semana, através da sua palavra.